Olá, meus amigos do sétimo ano. Vamos para mais uma aula, A aula número 9 e 10, que trata da predicação verbal. Eu peço a vocês encarecidamente para observar bem o que é predicação verbal. Não confundir predicação verbal com tipo de predicado, certo? Tipo de predicado, nós já sabemos que é a declaração que se faz do sujeito, que pode ser o predicado verbal, nominal ou verbo nominal. Mas o que eu vou tratar agora é de predicação verbal. Predicação verbal trata exclusivamente de um verbo que aparece dentro da oração e que este verbo pode ou não ter um sentido completo. Quando o verbo tem o seu sentido já completo, expresso, normalmente, nós vamos chamá-lo de verbo intransitivo, porque não vai pedir nenhum complemento. Certo? Mas existem verbos que ao pronunciarmos dentro da oração, ou mesmo quando escrevemos no nosso caderno, nós verificamos que eles pedem complemento. E isso é o que é chamado de predicação verbal. Vamos entender o seguinte. Olha, verbo transitivo. Verbo transitivo pede complemento, seguido ou não de preposição. Por que ele é transitivo? Porque ele vai precisar de um complemento para expressar o seu sentido. Na hora que você diz, João comprou, a frase está completa? Responda-me, Pedro. Não, beleza. A frase não está completa. Por que não está completa? Porque quem compra algo, não é isso? Então, João comprou o quê? Uma bicicleta. Uma bicicleta é o complemento do verbo comprar. Automaticamente, o verbo comprar pediu o complemento, que é uma bicicleta. Então, este verbo comprar é um verbo transitivo, pede complemento. Agora, você questiona, professor, que tipo de verbo transitivo é esse? Direto ou indireto? Há uma diferença. O verbo transitivo direto, ele pede complemento sem a presença da preposição. E o verbo transitivo indireto pede complemento com a presença de uma preposição. Tá certo? Vamos observar algumas frases seguintes. Verbo transitivo direto ocorre quando o verbo não expressa o sentido completo, por isso que ele pede um complemento sem a presença da preposição. Observa a frase. Luciano teve. Se eu disser apenas Luciano teve, a frase está completa? Pedro? Não está. Beleza. Por quê? Quem tem algo. Então, Luciano teve o quê? Covid-19. Certo? Covid-19 é o complemento do verbo ter. Certo? Então, este complemento aqui, eu vou chamar de objeto direto. OD quer dizer objeto direto. Então, teve, que é do verbo ter, vai ser um verbo transitivo direto. Teve Covid-19, vai ser o quê? Vai ser o predicado verbal, certo? Isso nós já estudamos anteriormente. Agora vamos a outra. João comprou uma moto. Se eu disser, João comprou, está completa a frase? Não. Por quê? Vimos há pouco. Quem compra algo. João comprou o quê? Uma moto. Uma moto vai ser o objeto direto, certo? Se é objeto direto, o verbo comprar é verbo transitivo direto. E comprar é um verbo de ação, então o predicado também vai ser um predicado verbal. Ok? Predicado verbal. Agora vamos. Verbo transitivo indireto. Indireto quer dizer quando ele pede o complemento, porém com a presença de uma preposição. Existem verbos que pedem preposição para expressar o sentido do texto em si. Antônio gosta. Quem gosta? Eu posso dizer gosta ou gosta de?
Então, Antônio gosta de quê? De sorvete. Observa que a preposição de está aqui, certo? A preposição de está presente. Então, de sorvete vai ser o objeto indireto. Por que indireto? Porque eu tenho neste complemento a presença da preposição. Logo, o verbo gostar é verbo transitivo indireto. Tá certo? Deu para entender? Então, o verbo transitivo direto, ele pede complemento sem a presença da preposição. O verbo transitivo indireto pede complemento com a presença da preposição. Vamos ver outros exemplos novamente. Conforme falei a vocês, que existem verbos que podem pedir mais de um complemento. Aí, neste caso, nós vamos observar que o verbo ele é transitivo direto e, ao mesmo tempo, é transitivo indireto. Ou seja, um complemento sem a presença da preposição e o outro complemento com a preposição. Vamos observar aqui. João comprou o quê? Uma bicicleta. Uma bicicleta vai ser o objeto direto. Se uma bicicleta é o objeto direto, automaticamente o verbo compra verbo transitivo direto. João comprou a quem? A Mário. A Mário vai ser o objeto indireto. Se é um objeto indireto, então o verbo comprar, neste caso, passa a ser um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Tem os dois objetos. Primeiro, ele comprou o quê? Que é uma bicicleta. E segundo, comprou a quem? A Mário, que é o objeto indireto. Aí o verbo é transitivo direto e indireto. Veja a outra. João comprou o quê? A bicicleta. Só mudou aqui agora o artigo, viu? Vai ser o objeto direto. Verbo transitivo direto. João comprou o quê? A bicicleta. Comprou de quem? De Mário. De Mário vai ser o objeto indireto. Então, verbo transitivo direto e indireto, certo? Porque ele pede os dois complementos ao mesmo tempo. Um complemento com a presença da preposição e outro complemento sem a preposição. O verbo intransitivo. O in quer dizer não, não é isso? Então, é o verbo que não precisa da transitividade, porque ele em si já tem um sentido expresso, normalmente. Aí você vai observar o seguinte, eu tenho dois exemplos aqui bem claros, que com certeza você vai me perguntar, isso não seria o objeto? Observa bem, Luciano morreu. Ok, Luciano morreu, certo? Automaticamente alguém quer saber de quê? Luciano morreu de quê? Aqui, ó, de Covid, certo? Só que de Covid não é um objeto indireto. Por que não? Porque de Covid indica uma causa, certo? Então, Luciano morreu de Covid, é a causa, a morte dele. Aqui no caso é um adjunto adverbial, tá certo? Mas não se preocupe com isso agora, porque vocês não vão estudar agora, só quando chegar ao 8º ano, tá certo? É um adjunto adverbial de causa, só mostrando que Luciano morreu. O interessante aqui na frase é o verbo, porque o verbo morrer já tem o seu sentido completo, assim como nascer, partir e etc, né? Maria partiu, beleza, ótimo. O verbo partir também já diz claramente, né, que a pessoa partiu. Ah, Pedro, aí você está me perguntando, partiu para onde? Beleza, Pedro, para Santos. Só que para Santos, Pedro,
não é um complemento do verbo partir. Por quê? Porque para Santos indica o lugar para onde Maria partiu. É um advérbio de lugar, ou seja, é um adjunto adverbial de lugar. Mas como eu já falei, não se preocupe, porque isso não é para agora, não é? Isso aqui é só para o ano vindouro, é que você vai analisar direitinho. Então, existem verbos que já têm um sentido expresso, completo, normalmente. Então, o que aparecer depois dele, nós vamos chamar de adjuntos adverbiais, entendeu? E não objeto direto ou objeto indireto, beleza? Encerrando esta aula, eu quero pedir a vocês que verifiquem na página 106, 105, 106, tem um texto, se não estiver enganado, dos cães, alguma coisa assim, certo? E na sequência tem uma atividade da página 108 a 110. Responda a essa atividade. Por favor, não é para enviar esta atividade, ela não é avaliativa. É uma atividade com relação ao exercício, certo? O conteúdo que você estudou. Se houver alguma dúvida, aí você manda uma mensagem para mim, eu tiro a sua dúvida automaticamente, tá certo? Mas não é para enviar a atividade, de maneira alguma. Deixe a atividade no seu caderno, porque você vai precisar dela futuramente, na hora que for estudar, para uma avaliação posterior. Até breve.